Olá, galerinha aqui do estado do Maranhão. Estamos iniciando aqui novamente o nosso curso e todo mundo aí que está acompanhando o vestibular PAS 2021. Nós estamos agora falando novamente sobre História do Maranhão. Falaremos hoje sobre o módulo 2, abriremos o módulo 2 do curso de História do Maranhão. E aí a gente espera que vocês de fato entendam esse período importante na história do Maranhão, que acontece a maior revolta da história do Maranhão, que é a Balaiada. Tudo bem? Então vamos acompanhar os principais detalhes dessa aula de hoje, que trabalha basicamente a abertura do módulo 2. Ok? Então, módulo 2, Maranhão no período imperial, tudo bem? E hoje a gente vai trabalhar a abertura do módulo 2, falando de todos os assuntos que a gente vai abordar nesse módulo, tudo bem? Então vamos lá. O módulo 2 começa com justamente o Maranhão no período imperial, ok? Primeiramente, para a gente poder compreender esse período imperial no Brasil, nós precisamos identificar como é que está dividido o período imperial no Brasil. Lembrando que o período imperial no Brasil tem um marco divisório, que é a independência do Brasil, proclamada no dia 7 de setembro de 1822. Então, pessoal, basicamente nós temos essa divisão aqui do período imperial. Então, basicamente, vocês têm justamente essa divisão. Deixa eu diminuir o meu tamanho aqui para mostrar para vocês. Beleza? Pronto, tá aqui. Então, olha só. O curso de História do Maranhão ele vai abordar o período imperial do Brasil. Ok? Agora aqui é Brasil também. Então, além do Maranhão, o Maranhão vai ser uma província do Brasil a partir de 1823. Então, a divisão historiográfica do Brasil imperial será utilizada também para o Maranhão. Beleza? Lembrando que lá, por muito tempo do período colonial, o Maranhão era uma colônia de Portugal. Tudo bem? Foi uma colônia da Espanha. Aliás, tanto da Espanha quanto de Portugal na União Ibérica, mas também uma colônia francesa em 1612 a 1615. Tudo bem? Aqui o Maranhão vai fazer parte do território brasileiro, vai ser uma das províncias do Brasil. Tudo bem? Então, o que acontece? A divisão historiográfica do Brasil Imperial, ela nos traz 3 períodos distintos. O primeiro deles é o primeiro reinado, que você está vendo bem aqui, ó. O primeiro reinado é um período muito importante na história do Brasil, porque esse períodozinho bem aqui, ó, é um período de início do Brasil como país independente. Governo de Dom Pedro I, do dia 7 de setembro de 1822 até o 13 de março de 1831, quando aconteceu a abdicação do trono do imperador Dom Pedro I em favor do seu filho. O filho dele tinha apenas 5 anos de idade, que depois seria conhecido como Dom Pedro II. E pela Constituição do Brasil, a primeira Constituição do Brasil, aprovada em 1824, o Brasil seria uma monarquia constitucional hereditária. Ou seja, o poder executivo e o poder moderador seriam exercidos pelo imperador. E quando este morresse ou deixasse o trono, seria regido e governado pelo seu sucessor, que era da mesma família. O Dom Pedro II era o herdeiro legítimo do trono, só que ele tinha apenas 5 anos de idade. E por a Constituição não permitir que o imperador pudesse governar se ele tivesse menos de 18 anos, esse período o Brasil passou a ter uma experiência nova de governo. A experiência foi que quando Dom Pedro saiu e voltou para Portugal, Dom Pedro I, ele deixou seu filho, só que ele não podia assumir, o filho dele tinha apenas 5 anos de idade. E aí o Brasil foi governado de forma provisória por uma regência. O período em que o Brasil foi governado por uma regência é chamado de período regencial, que vai desde o dia 13 de março de 1831, com a abdicação de Dom Pedro I, até o dia 1º de maio de 1840, fato que acontece a coroação de Dom Pedro II.
depois do golpe da maioridade. Esse período regencial, o Brasil não tinha imperador, então é um período sem imperador. Olha só a loucura que o Brasil estava nesse momento. Período regencial, sem imperador, crise econômica, crise política, porque as regências elas atendiam os interesses de cada grupo. Primeiro a regência foi trina, 3 pessoas governando, uma representando cada grupo político de renome no Brasil, excluindo a classe pobre, ok? Eu tinha caramurus, eu tinha os chimangos e eu tinha os farroupilhas. Um defendia a república, os farroupilhas, um defendia a monarquia constitucional e o federalismo, e outro, que eram os restauradores, os caramurus, queriam a volta de Dom Pedro I. Olha a loucura que o Brasil estava. Quando Dom Pedro morre em 1834, acontece o que, pessoal? No ano seguinte estouram revoltas no território brasileiro. Revoltas por todo lado. Cabanagem no Pará. Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 2 anos depois, revolta conhecida como Sabinada na Bahia. E também a maior revolta do Nordeste, podemos dizer, maior revolta popular do Nordeste, a maior revolta popular do Maranhão, chamada de Balaiada, acontece em 1838 até 1841. Vai do período regencial até o segundo reinado de Balaiada. Tudo bem? Tranquilo? E aí, pessoal, o detalhe fundamental é que o período regencial é um período rico em movimentos sociais. No início da década de 30, mais precisamente em 1831-32, acontece outra revolta no Maranhão que não é tão famosa assim, que é a revolta conhecida como Setembrada, que a gente também vai estudar aqui no nosso curso. Setembrada e Balaiada na mesma década, ok? E aí nós temos o período regencial sem imperador, momento de estabilidade, revoltas regenciais, e aí colocam uma criança para governar. O período regencial deu tão errado que eles anteciparam a maioridade de Dom Pedro II para tentar apaziguar os ânimos no Brasil. A imagem de um imperador seria determinante para que a gente pudesse, de fato, ter uma unidade no território brasileiro. E aí começa o segundo reinado. O segundo reinado é o período mais próspero da nossa história, o período de maior crescimento do Brasil, na qual o Brasil assumiu o posto de maior potência da América durante o segundo reinado. De maior potência econômica da América, porque os Estados Unidos passou alguns anos tendo guerra civil e o Brasil assumiu esse protagonismo na América. Tanto que existem relatos que o Dom Pedro II foi cotado para ser um dos governantes norte-americanos. Tudo bem? Então, o segundo reinado é um período totalmente diferente, um período de prosperidade no Brasil como um todo, com exceção do Maranhão. A gente vai ver isso, que o Maranhão deu tanto trabalho para o Brasil durante alguns anos, que ele acabou sendo esquecido de forma de investimentos, de economia. E acabou meio que sendo mais vigiado do que propriamente um local de potencial econômico a partir do segundo reinado. Tudo bem? Então, o que a gente pode entender, pessoal? Que o segundo reinado é um período próspero na história do Brasil, de 49 anos, período de, apesar de passar 49 anos no poder, não foi um período de arbitrariedades quanto às atitudes do governador, do imperador, e foi um período em que houve conquistas sociais importantes, como o fim do tráfico de escravos, a abolição gradativa da escravidão. Tudo isso meio que modificou um pouco da estrutura que o Brasil vinha tendo desde o período colonial. Tudo bem? Um detalhe crucial, pessoal, aqui para a gente entender a história do Maranhão, a história do Brasil. Um termo essencial, chamado de modernização conservadora. Toda modificação importante que acontece no Brasil vai ser conservadora. Muda tudo para não mudar nada. Por exemplo, independência do Brasil. Tinha tudo para acabar com a escravidão. Manteve-se a independência, conquistou a independência, ou seja, modernizou.
mas conservou velhas estruturas, a mesma elite no poder, a escravidão, tudo bem? Então, modernização conservadora é um termo que você garante o entendimento de praticamente toda a história do Brasil e do Maranhão, tudo bem? Modernizações conservadoras, tudo bem? Tranquilo? Então, essa é a divisão crucial do Brasil Imperial. Primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Primeiro reinado de 1822 a 1831, período regencial de 1831 até 1840, segundo reinado de 1840 até a proclamação da República em 1889. Então, é basicamente o seguinte, ó. Aqui, em 1822, nós temos o 7 de setembro de 1822 como a independência do Brasil, 13 de março de 1831 como a Noite das Garrafadas e a abdicação de Dom Pedro I, ok? Acaba o primeiro reinado. Com a Noite das Garrafadas e a abdicação de Dom Pedro I, começa o período regencial, que dura até o golpe da maioridade em 1840 e a coroação de Dom Pedro II no dia 1º de maio de 1840. Tudo bem? De 1840, de 1º de maio de 1840 até o 15 de novembro de 1889, nós temos o segundo reinado, que é o governo de Dom Pedro II. Tudo bem? Dom Pedro II. Tranquilo? Então, olha só. A quantidade de assuntos que a gente vai ver nesse módulo, ela é um pouquinho relativamente pequena em quantidade, assim, de quantidade de assuntos, mas os assuntos são bem robustos. Primeiro módulo, a abertura do módulo é hoje, não sei se é essa aula de hoje. A segunda aula vai ser a adesão do Maranhão à independência do Brasil, que vai ser a aula de amanhã, ok? Dia 3 de outubro de 2020, ok? E aí a gente vai ver também amanhã a Batalha do Genipapo, que está inclusa dentro da adesão do Maranhão à independência do Brasil. E a gente vai ver características lá do período colonial, a presença portuguesa no Maranhão, que vai ser fator determinante para o Maranhão rejeitar a independência do Brasil, tudo bem? E aí, para que o Maranhão reconhecesse a independência do Brasil, vai ter que ter uma guerra. Essa guerra é a Guerra de Independência, também conhecida como Batalha do Genipapo, onde que a gente tem personagens importantes, por exemplo, como a Maria Quitéria, que a gente vai falar na aula de amanhã. Temos também uma aula sobre a economia e política no Maranhão Imperial, que vai ser a aula do dia 7, ou seja, na próxima quarta-feira, ok? Quarta-feira que vem a gente tem a aula do dia 7, que vai ser economia e política no Maranhão no período imperial. A gente vai ver primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. A gente vai fazer uma estrutura, vai mostrar a estrutura econômica e a estrutura política do Maranhão nesse período. No dia 10, ou seja, no próximo sábado, sem ser nesse sábado, daqui a uma semana, no sábado, dia 10, nós falaremos sobre as revoltas regenciais do Maranhão. Duas revoltas em especial, a Setembrada e a Balaiada. É uma aula um pouquinho maior, que vai falar um pouquinho das características dessas revoltas, tudo bem? Mostrando a Balaiada desde o seu início, das suas motivações e também do final da Balaiada, né? O final triste da Balaiada, como aconteceu. E, por fim, a gente vai falar sobre o Maranhão no segundo reinado, que é a aula do dia 14. 14 a gente encerra o módulo 2 com o Maranhão no segundo reinado. A gente vai falar de alguns acontecimentos do Maranhão no segundo reinado que são importantes, né? Assim como todo o Brasil. E aí a gente fecha o nosso módulo 2 com o simulado no dia 17, tanto do módulo 1 quanto do módulo 2. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então, pessoal, foi essa a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da abertura do nosso módulo 2. Adiciona aí para vocês essas datas importantes que tem aí lá no material. Disponibilizei um material para vocês fazerem a leitura antecipada, para amanhã a gente começar de fato as nossas aulas específicas de um assunto logo inicial, que é a adesão do Maranhão à independência do Brasil. Beleza? Tranquilo? Valeu, pessoal. É nóis!